Vamos lá, galera. Terça-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Então, vamos finalizar o mês aí com chave de ouro, né, gurizada? Chave de ouro aí, com 6 joguinhos. Então, a gente deu uma analisada aí, uma grade até interessante, né? Conseguimos aí separar esses 6 jogos. Então, tá. Eu e meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo aí? Fala, pessoal, tudo certo? Então, terça-feira aí, último dia do mês, como o Donete falou. Então, seguimos, né, na gestão. Está no red, continua na gestão, está no green, continua, porque não vai ser um dia, não vai ser de repente algum mês que se fechar no 0-0, um pouco negativo, que tu tem que recuperar tudo, né? Então, cara, continua mantendo a gestão aí e bora para mais um dia, né? Então, já deixa teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí, que todo dia estamos aqui trazendo análise para vocês. Então, bora para os jogos. Vamos começar com o Campeonato Mexicano, León e Monterrey, pela 9ª rodada do campeonato. Confronto nos últimos 3 anos, né? A gente tem aqui 4 vitórias do León, 2 do Monterrey, 2 empates, né? E aqui a gente pega aqui a raiz das duas equipes, né? O León aqui, desde que voltou, tem 7 jogos, né? Então aqui tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Monterrey aqui teve um amistoso com o River Plate, né? Mas jogos oficiais aqui, 7 jogos também e 7 vitórias, né? Então o Monterrey aí começando a temporada muito bem, né? A gente vê que o Monterrey é líder do campeonato. E já o León aqui, 8º colocado. Então, o León jogando em casa, tem 2 vitórias, 1 derrota. Monterrey, 3 vitórias. Então, Monterrey começou muito bem essa temporada, está invicto ainda ali. Então, vamos para mais dados aqui. O León, ambos marcam não nas últimas 5, já o Monterrey marcou nas últimas 7, ganhou as últimas 7, concedeu em 8, over 1,5 nas últimas 7. Então, a gente tem uma média aqui próxima das duas equipes, né? 2,76 para o León e 2,62 para o Monterrey. Então, 1,32 feitos e 1,72 feitos do León e do Monterrey, e sofridos 1,44 do León e 0,90 do Monterrey. Então, 0,5 HT não está interessante ainda das equipes, 60-50%. 1,5 pouco baixo ainda, ao meu ver, 60% ambas as equipes. O 2,5 aí já na casa dos 50%. Já o under 3,5 aqui na casa dos 70%. Vamos para as odds aqui, pessoal. Então, temos um León a 2,54, Monterrey a 2,84. Então, eu venho para esse jogo aí trabalhar um lay a equipe do León. Então, a gente vê que o Monterrey começou muito bem essa temporada, né? Então, cara, vejo odds aí interessantes aí, puxar um lay favorito, né? O León jogando em casa aqui é o favorito. Então, vamos trabalhar esse lay aqui, a equipe do León, se der o padrão, né? Se o Monterrey estiver melhor na partida ali, anulando as jogadas do León. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um DNB para o Monterrey, empate anula, né? Um handicap 0-0. Então tá pagando 2. Para mim tem muito valor aí, uma equipe aí que venceu todas aí no campeonato. Então, um DNB pagando 2 tem muito valor. E o meu palpite, meu placar, 2-1 Monterrey. Perfeito. Então tá aí a análise do nosso primeiro joguinho, né? Vamos agora para Liga Italiana, Cremonese contra Roma, pela Série A Team, né? Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, uma vitória da Cremonese e uma vitória da Roma. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Até aqui a vitória da Cremonese só para a Roma, mas a Roma aqui poupou seus jogadores, né? Para dar foco no italiano aqui, acabou perdendo para a fraca equipe da Cremonese aqui na Copa. Mas de resto, aqui a Cremonese é uma race muito ruim, né? São 6 derrotas, 3 empatezinhos e essa vitória aqui, justo contra a Roma. E aqui a gente vê o histórico da Roma, né? São 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Então vem com uma race sim interessante, né? Então vem fazendo aí uma boa campanha a equipe da Roma.
que vem aqui na quarta colocação, né? Então, momento aí tá pegando uma vaga aí na Champions, mas o pessoal tá vindo atrás aqui, né? Lazio e Atalanta coladas. Então, cara, não pode ratear. Título, vamos descartar, né? Impossível já. 21 pontos atrás. Então a briga vai ser aqui para pegar essa vaga aqui na Champions League, que para Roma já seria ótimo na temporada, né? Então essa vai ser a briga da Roma e a Cremonese aqui, infelizmente aí, cara, não acho que não vai ter escapatória, acho não, né? Não vai ter escapatória. Campanha ridícula da equipe da Cremonese. É apenas 9 pontos. Em 23 partidas não venceu nenhuma. 9 empates, 14 derrotas. Né? Campanha, como eu falei, patética, né? Então, esse ano aí não vai ter muito o que fazer. A gente vê que a Race da Cremonese jogando em casa, uma Race péssima, né? Conseguiu ainda arrancar 3 empates. E a gente vê que a dificuldade que a Cremonese tem para fazer gols, né? Então, uma equipe que marca pouquíssimos gols. Então, geralmente, a questão dos gols aí fica pelo lado do adversário, né? Já a Roma aqui faz uma campanha boa fora de casa, né? Já teve um momento melhor. Mas mesmo assim, é uma bela campanha, né? Um detalhe aqui que a Roma só não marcou jogando fora de casa contra a Udinese. E outro detalhe é a questão do over HT, né? A gente vê que o over HT da Roma só não bateu nesse jogo, né? Contra o Sassuolo. O resto, todos os jogos tivemos over HT. E a Roma só não marcou no primeiro tempo, como obviamente nesse jogo, né? E não marcou contra a Juventus, que perdeu aqueles pontos. Então, na verdade, a Juventus seria vice-líder, né? Não marcou contra o Milan e não marcou contra a Napoli. Então, cara, a Roma só não marcou no primeiro tempo contra equipes muito fortes, né? Simplesmente seria líder, vice-líder. E aqui o Milan, que vem na terceira colocação agora. De resto, todos os jogos a Roma marcou no primeiro tempo. Então, aí faz uma campanha muito boa como visitante, marcando gols. Então, ficar de olho também nesse golzinho no HT. A gente vê que mais histórico, mais dados das duas equipes. A Cremonese concedeu primeiro nas últimas 10, concedeu nas últimas 10, over e meio nas últimas 9. Então, uma equipe aí que campeã em tomar gols, né? Para se trabalhar aqui é sempre contra ela, não tem muito o que inventar. Já a Roma marcou em 9 das últimas 10, under 13,5 nas últimas 10 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. A gente vê aqui a média de gols da Cremonese é 2,18, né? Mas não faz nem meio gol por partida, sofre quase 2 gols por jogo. Já a Roma com uma média de 1,42 feitos, 1,17 sofridos, uma média de 2,58. Então, são equipes aí com médias normais, né? De gols aqui, nada muito que chame tanta atenção, né? A gente vê que o 0,5 HT da Cremonese é horrível. Porque a Cremonese não faz gols, né? Então, depende aí muito do adversário, né? O próprio e-mail aqui também é baixo. Né? O que é forte aqui seria o under 3,5 do lado da Cremonese. Já do lado da Roma, aqui o 0,5 HT 92%. Então a gente viu ali que só um jogo não tivemos gol no HT. E a Roma vem muito forte nos jogos, mesmo sendo fora de casa, no primeiro tempo. O e-mail também muito bom, né? O 2,5 já não chama muita atenção. Então, cara, para esse jogo, questão dos gols aqui, eu ficaria de olho no máximo para 2 gols. E da equipe da Roma, né? Se puder, tiver essa opção aí de pegar só gols da Roma, é mais interessante, porque esperar gols da Cremonese é difícil nessa partida aqui. E o under 13,5, 75%. Então, cara, o under também vem forte, hein? Nessa partida, né? As duas equipes não marcam tantos gols assim. Para o trade, pessoal, pô, uma oddzinha aí quase 1,80 para Roma. Tá certo que é como visitante, mas, cara, vai pegar simplesmente a pior equipe do campeonato, não venceu nenhuma, uma campanha horrível. Então, cara, e a campanha da Roma como visitante não é ruim, não. Então, eu, cara, com certeza venho para esse jogo que buscar esse back, a equipe da Roma, no primeiro tempo. Para mim tem muito valor, essa odd muito alta. Então, é isso que eu venho buscar no trade. Já a minha entrada pré. Cara, eu fiz um criar aposta, que tem que fazer um criar aposta bem seguro aqui, né? Como a Roma também tem alguns empates fora de casa ali,
E a Cremonese, querendo ou não, tem acho que 3 empates ali, né, pelo que a gente viu. Peguei esse dupla chance para a equipe da Roma, para ir bem na cautela aqui na questão do match odds. O mais 0,5 HT no primeiro tempo. Nem botei especificamente para a Roma, né? Botei para as duas equipes, apesar da Roma ter esse índice lá na Lua, né? Mas vai que a Cremonese resolve nesse dia fazer um golzinho, né? E menos de 5,5 gols, né? Então a gente pode ter até 5 gols nesse jogo. A gente viu que as duas equipes são bem under. Então, cara, maninha lá em cima só para dar mais um upzinho na odd. E o meu placar para esse jogo, 2-0 para a equipe da Roma. Tá, então 2-0 para Roma, a análise do Dornelles. Vamos para o próximo jogo, Wrexham e Chesterfield, pela 5ª divisão da Inglaterra. Tem aqui uma curiosidade sobre esse time que nós começamos a acompanhar agora há pouco, né? Meu irmão comentou comigo que estava vendo uma série no Star Mais ali, de um time com investimento aí de uns americanos que estavam investindo bastante nesse time aí, que tinha uma perspectiva bem grande, né? De ganhar o título ali na 5ª divisão e vir subindo, né? Então, é um time aí com investimento aí, de repente, nos próximos anos vai estar figurando aí nas primeiras divisões inglesas. Nosso mestre Netuno aí também, esses dias, comentou, né, de um jogo do Wrexham, um back a 1,20, se tinha valor ou não. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, análise do jogo aqui. Nos últimos 3 anos, confronto entre as duas equipes aqui, né? A gente tem apenas 2 vitórias do Wrexham, tem 4 vitórias do Chesterfield e 3 empates, né? E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Então o Wrexham aqui com uma race boa, né? Muito boa, tem 7 vitórias, né? 2 empates, apenas uma derrota. E se for ver essa derrota aqui para o Sheffield, que é um time da 2ª divisão, que é brabíssimo também. Então, no primeiro jogo, até em casa, o Wrexham empatou em 3-3. Cara, foi um jogaço aqui. O Wrexham quase ganhou esse jogo. Aqui também estava 1-1. O Wrexham teve um pênalti e acabou perdendo, então poderia ter avançado e poderia ter ganho esse jogo do Sheffield. Nós já estava acompanhando aqui, mais ou menos, nós já estava de olho nesse time. Já o Chesterfield aqui, né, a gente vê que nos últimos 10 jogos ganhou apenas uma, né? Então vem num péssimo momento. Tem aqui 6 derrotas e 3 empates. Vamos para a tabela. Então a gente tem o Wrexham aqui, segundo colocado, com 81 pontos, só que tem 2 jogos a menos, né? Então aqui, se vencer essa partida que vai jogar contra o Chesterfield, que é 5º colocado, né? Mas a gente for ver aqui a briga pelo título tá entre o Wrexham e o Notts, né? Então 2 pontos separam, só que o Wrexham aqui tem 2 jogos a menos. Então se vencer esse jogo em casa aqui, assume a liderança e ainda fica com um jogo a menos. O Wrexham é simplesmente o melhor mandante, né? Em 16 jogos tem 15 vitórias e apenas um empate, 54 gols feitos. Então, cara, é um time brabíssimo aqui jogando em casa. A gente vê a race dele em casa aqui, ó. Olha essa race aqui, que coisa linda essa race aqui do Wrexham jogando em casa, né? Vitórias e sempre jogos bem movimentados. A gente tem apenas 1-0 aqui, de restante no mínimo 2 gols. E pasmem, olha aqui o momento dos primeiros gols, todos os gols marcados no HT. Então sempre sai um golzinho no HT aqui nos jogos do Wrexham em casa. Então é um padrão muito bom que a gente tem aí, né, para esse time do Wrexham. Já o Chesterfield aqui, jogando fora de casa, começou bem até, né? A gente vê que nos primeiros 6 jogos tinha 3 empates, 3 vitórias, depois emendou uma sequência não tão boa, né? Então não vem num bom momento, jogando fora de casa também. A gente não tem mais dados, né? SofaScore não tem. SofaScore não, desculpa, o Radar Esportivo não trabalha com a 5ª divisão ali. Então vamos para as odds, pessoal. Vamos para as odds aí, baseado nisso, a gente tem aqui um Wrexham a 1,64, Chesterfield a 6. Cara, a gente vê ali, voltando para as races aqui, né? Olha isso aqui, o Chesterfield aqui vem num péssimo momento, jogando em casa. O Wrexham é muito brabo, né? Brabíssimo. Então, cara, pelas odds aqui, pelo que a gente tem de estatística aí, pô, 1,64 por Wrexham tem muito valor, né? Muito valor mesmo. Aí a gente tentar buscar esse back equipe do Wrexham. Então, a gente vê que o HT também, né? De repente a gente viu que todos os jogos saiu no gol no HT. Já pelo Chesterfield aqui também
apenas 2 jogos, né? Não foram 0,5 HT, então tendência 3 jogos, desculpa, 3 jogos não foram 0,5 HT, então tendência fortíssima de sair um gol no HT, né? A gente vê que está partindo de 1,35, mas se esse gol não sair em 10, 15 minutos, já começa a ter valor esse 0,5 HT aqui, né? Vamos para minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui um Wrexham para vencer e vou casar com um 0,5 HT de qualquer equipe. Então tá me dando uma odd 2 cravado. Então para mim tem muito valor aí pegar essa vitória do Wrexham, que em casa aí vem fazendo excelentes jogos. E aquilo, né? O estádio provavelmente vai estar lotado. Se o Wrexham ganhar essa partida, assume a liderança. Então o time com certeza vai vir com tudo aí. A gente vê ali que no 0,5 HT da equipe do Wrexham saiu em todos os jogos jogando em casa. Então tem muito valor aí nos dando uma odd 2. E meu palpite, meu placar, 3-1 Wrexham e 2 gols do Paul Mullen aí, que é o craque da equipe. E digo mais, né? De pênalti ainda. Ah, esse aí bate todo jogo. Não, o meu irmão falou que pênalti e gol de lateral tem direto. Não, vai, é o brabo, não tem o que fazer. E, cara, essa odd aí, meu, muito valor. Deus o livre, né? Só olhar a race ali, pô, os negros dando uma odd de 1,60 e poucos. Vamos buscar esse back, né? Então vamos seguir aqui pela Série A, né? Campeonato Italiano, Juventus e Torino. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos. A Juventus venceu 5, tivemos 2 empates. E aqui é a race das duas equipes, né? Juventus que parece que conseguiu botar o trem no trilho, né? Se organizou e depois de ter sofrido aquele baque ali de ter perdido esses pontos, caído lá para baixo da tabela, realmente deu uma brochada na equipe, né? Mas, cara, estão aí, tá, fazendo essa campanha para ver se consegue subir lá. Uma campanha para ser campeão, né? Seria uma campanha de título aí, mas para tentar buscar alguma vaga em alguma coisa, né? Porque realmente foi lá para baixo, tá na 8ª posição no momento. Então aí vem uma recuperação boa aí, né? A gente vê com uma race bem interessante, apenas 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Já a equipe do Torino aqui com uma race bem fraca, né? Com 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Então uma campanha bem abaixo da equipe da Torino. Então aqui é a tabela de classificação. A Juventus vem na 8ª colocação, né? Mas como eu citei, perdeu 15 pontos, né? Então era para estar lá em cima. Acabou sendo punida aí, perdendo esses pontos, e realmente complicou a situação da Juventus. A Torino vem na 10ª colocação aqui, né? Então, teoricamente, aqui uma briga direta por posições, né? Então a gente tem que ver aqui que a Juventus vencendo, encosta aqui no Bolonha, e já pode começar a beliscar uma vaguinha, nem que seja na Europa League, né? Não tem muito o que inventar nesse momento a Juventus aí, que pode ser que tente brigar aí por uma Champions League, mas sinceramente está bem complicado. Aqui a gente vê a race da Juventus jogando em casa, uma race muito boa, com apenas 3 empates e uma derrotinha aqui. De resto, venceu todas, né? Então vem aí fazendo uma campanha interessante, sim, como mandante. E já a equipe do Torino fora de casa aqui até começou com 2 vitórias seguidas aqui, mas agora já não emendou uma sequência não tão boa, né? Então a gente vê que está com uma grande dificuldade para vencer fora de casa, só vence as equipes fracas mesmo, a equipe da Torino. Mais dados desse jogo. A Juventus marcou nas últimas 6, marcou primeiro nas últimas 6, desculpa. Então, para quem vai buscar um back, é um dado interessante, né? Ainda mais a Juventus jogando em casa. Ganhou o primeiro tempo nas últimas 6. Então, como eu comentei, né? Perfeito para quem vai buscar esse back no primeiro tempo. A Juventus simplesmente venceu os 6 últimos jogos, ela venceu o primeiro tempo. Over 0,5 HT nas últimas 10, simplesmente em todos os jogos tivemos gols no HT da Juventus, os últimos. E under 13,5 nas últimas 7. Então, apesar de estar sempre marcando seus golzinhos, a Juventus é uma equipe under aí, é difícil ter mais de 3 gols. E o Torino também, under 13,5, a única coisa que tem aqui, under 13,5 em 8 das últimas 10. Então, também é uma equipe under. A Juventus tem uma média de 2,08 de gols feitos, uma média baixa de gols sofridos, 0,67.
Já a equipe do Torino, uma média de gols feitos de 1,17 e sofridos 1,42, né? As duas equipes aqui com as médias de 2,75 e 2,58, então nada que chame tanta atenção nem para over aqui, também nem, não muito para under, né? São bem medianas mesmo. Então a gente vê aqui a Juventus 0,5 até 83%, Torino 75% e o e-mail 83% e 75% também. Então, bem interessante, tanto esse HT quanto esse 1,5, né? O 2,5 aqui a gente já vê que já não é interessante, né? É bem na média, né? Então, os jogos geralmente aí vão ter 2, 3 gols das duas equipes, então fica complicado aqui se expor nesse 2,5. Mas o under 3,5 já é bem interessante aqui, né? 75% para as duas equipes. Então já é um outro índice que me chama atenção. Para o trade, pessoal. A Juventus jogando em casa contra a equipe do Torino, uma oddzinha aqui de 1,77. Então, cara, é o que eu vejo de valor. Eu venho sim buscar esse back no HT. Juventus vem numa sequência muito boa aí, né? Como a gente pôde ver ali. Então, vem ganhando seus primeiros tempos direto. Então, é o que eu venho buscar esse momento de superioridade da Juventus aqui para tentar pegar esse gol no HT. Aqui vai ser minha entrada pré, pessoal. Eu fiz aqui um criar aposta, né? Uma entrada mais segura para esse jogo, né? Apesar da Juventus vir um momento bom, temos empatezinhos. Torino também é uma equipe que empata bastante fora de casa. Então vamos nesse dupla chance aqui para Juventus. Um golzinho no primeiro tempo. A gente viu ali que tem índices excelentes para as duas equipes de gols no primeiro tempo. E um under 5,5. A gente viu também que é bem forte o under. O under 13,5 já é muito forte, então vamos pegar esse 5,5 para dar aquele plus na odd, né, gurizada? Então, meu placar para esse jogo, 2-0 também para a equipe da Juve. Tá, então 2-0 para a Juve, análise do Dornelles, pô, muito valor, é a Juve que tenta se reerguer no campeonato, né? Depois dos acontecimentos. Vamos agora para a FA Cup, jogo do Bristol City e Manchester City. Tá contigo aí, Dornelles. Vamos lá, o confronto dos Cities. Então, a gente vê que não tem histórico de confrontos, né? Porque o Bristol City está na segunda divisão, né? E a gente vê que apesar de uma race interessante até do Bristol City, ele é apenas o 15º na segunda divisão, né? Então, uma equipe bem fraca, né? O Bristol City vai pegar o Brabo, né? Que é o City, apesar de estar fazendo uma campanha um pouco oscilante, né? A gente vê que tem uma race muito boa, né? Com 6 vitórias, apenas 2 derrotas aqui para duas equipes difíceis, né? Que o Tottenham e o United, que vem com uma temporada espetacular. E 2 empatezinhos, esse sim, um empate fora da curva, né? Do Nottingham Forest. E esse empate contra o Leipzig não tem nada de ruim, né? Jogando fora de casa e numa Champions League. Para esse jogo, pessoal, provavelmente aí o Guardiola vai dar aquela poupada na galera, né? Então vai rodar o elenco, mas mesmo assim o elenco do Manchester City é muito melhor aí que o elenco do Bristol City, né? Que é o 15º da segunda divisão, como eu falei antes. Então, mesmo jogando com os reservas, é bom sim ficar de olho a favor de alguma coisa do City. O Bristol City marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, under 13,5 nas últimas 8 e over 1,5 em 8 das últimas 10. Já o City não perdeu nas últimas 5, marcou em 9, concedeu nas últimas 6. Então o City vem levando os golzinhos, né? Mas como tá com ataque bom, tem conseguido vencer porque tem marcado mais gols, né? Over 0,5 HT nas últimas 6 e ambos marcam sim em 5, né? Nas últimas 5, desculpa. A gente vê que a média de gols do Bristol City é 1,60 de gols feitos, 0,80 de gols sofridos, né? Então não sofre tantos gols. Então, uma média de 2,40. Já o City com uma média de 2,10 gols feitos, uma média bem boa de gols marcados. E aquela médiazinha de 1 gol sofrido por jogo, fechando uma média de 3,10. Então, uma equipe over aí, o City, né? Principalmente pelo seu ataque, que é muito forte. A gente vê que o 0,5 HT 60% para o Bristol City, mas 80% para o City, né? O City, como eu falei, bem forte, vem marcando seus gols, tanto no primeiro tempo quanto no segundo.
Já o over 1,5 bem interessante para as duas equipes, né, 80%, mas o 2,5 aqui Bristol City muito baixo, né, o City até interessante, mas complica aqui um pouco pelo lado do Bristol City buscar 3 gols, né. Então, aconselharia buscar no máximo aí, 2 gols, né, na partida aí para ficar bem safe, e até um golzinho no primeiro tempo também bem interessante, para as duas equipes. A gente vê que o under 3,5 Bristol City é bem forte, e para o City também acaba sendo um pouco interessante, mas sinceramente eu acho um pouco arriscado trabalhar além em jogos do City, né? Então, esse mercado aqui eu não aconselharia. A gente vê que ambos marcam bem alto, né, para as duas equipes, mas outro mercado aí complicado, né? Se tratando de uma equipe da segunda divisão contra uma equipe da primeira mesmo, com time misto. Eu também não aconselharia se ambos marcam, que ficaria de fora. Procuraria algo mais a favor do City mesmo com time misto. A gente vê aqui as odds, 1,26 para o City, 14 para o Bristol City. Esse jogo que não tem muito o que inventar, pessoal, eu venho sim buscar esse back, a equipe do City, no primeiro tempo, né? Então, venho buscar sim esse back. Modzinha de 1,26. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui é a questão do City aqui a distribuição de gols dele. Ele marcou aqui, ó, 10 no primeiro tempo e 11 no segundo tempo. Então ele distribui bem os seus gols, né? A equipe do City aí, tanto no primeiro quanto no segundo. Por isso vai justificar a minha entrada pré aqui, ó. O que eu peguei na minha entrada pré? Eu peguei a vitória do City, um gol do City no primeiro tempo e um gol do City no segundo tempo. Então, para o City marcar nos dois tempos, modzinha de 1,72. E o meu placar para esse jogo, 3-0 City. Tá, então 3-0 do City. Que, cara, é só botar um pouquinho de vontade, né? Só botar um pouquinho de vontade aí, que isso aí entra e entra tranquilo. Fechou, pessoal? Vamos agora, jogão da Recopa final, né? Recopa Sul-Americana, Flamengo e Independiente Del Valle. Então é o segundo jogo aí, né? Só botar na tela aqui, aí fechou. Segundo jogo aí da final, né? Primeiro jogo foi 1-0 para o Del Valle. Então o Del Valle jogou muito melhor nesse jogo aí. O Flamengo teve as suas escapadas ali, podia ter marcado o gol também, mas acabou não marcando. É sempre muito difícil jogar lá na altitude, né? Então aqui a gente vê o confronto nos últimos 3 anos, né? Flamengo e Del Valle jogaram em 2020 4 vezes, né? For ver aqui a final da Recopa também, em 2020. Então o Flamengo conseguiu um empate lá, ganhou de 3-0 na volta. Na Libertadores de 2020, o Flamengo tomou 5-0 lá e na volta tocou 4-0. E agora perdeu de 1-0, tem o jogo da volta. A gente vê que o Flamengo aqui nos últimos 10 jogos, né? Ele tem aqui 6 vitórias, 3 derrotas e apenas um empate. Já o Del Valle começou a temporada agora, né? Tinha jogado 2 amistosos, tinha perdido um, empatado o outro. E quando voltou para valer, né? Quando estava valendo, começou a ganhar, então, 2 jogos oficiais da temporada e 2 vitórias, né? Então, não tem muito que trazer do Del Valle aqui também. Vamos para mais dados. Flamengo marcou em 9 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6, under 2,5 nas últimas 3. Del Valle marcou em 9, não perdeu em 9, under 3,5 em 8, ambos marcam não em 8. Isso os últimos 10 jogos oficiais do Del Valle, né? Então pega muito jogo da temporada passada também. Flamengo aí nos últimos 10 jogos tem média de 13,40 por jogo, Del Valle já média 2. Então, feitos, o Flamengo 2,20, Del Valle 1,60, sofridos 1,20 do Flamengo, 0,40 do Del Valle, 0,5 HT, 70% do Flamengo, 50 Del Valle, 1,5, 70, 50 também, 2,5, 50, 30, o under 3,5, 50 do Flamengo e 80 do Del Valle, né? Vamos para as odds aqui, pessoal. Então temos um Flamengo a 1,31, Del Valle a 10,5. Cara, até venho tentar buscar esse back equipe do Flamengo. Então o Maracanã vai estar lotado. Então vejo o Flamengo começando com tudo, né? Mas com o pé atrás, né?
Vamos levar para o live aí, ver se vai dar aquele padrão mesmo de amasso do Flamengo, porque a odd está muito baixa. Então, o que nós vamos trabalhar no jogo? Tentar buscar esse back do Flamengo, mas muito cuidado aí, porque a odd é muito baixa. Então, Del Valle não é um time bobo, né? Já se provou aí confrontos com outros brasileiros aí também. Então, cara, é uma odd baixa aí. Tem que ver se vai dar padrão, né? Se o Flamengo vai encaixar o time, porque ainda o time tá meio bagunçado com o Vitor Pereira, né? Ainda não achou o time ideal, não conseguiu engrenar. Os críticos lá, a torcida também não tá feliz com o futebol que o Flamengo vem apresentando. Então vamos ver, muito cuidado aí nesse Flamengo aí a 1,30, né? A gente tem o gols também, né? De repente interessante, mas tá esmagado esse 2,5, tá 1,65. Então, gostaria desse 2,5 aí, se eu ver o Flamengo buscando, né? Sair na frente ali no primeiro tempo e o Del Valle tentando dar aquelas escapadas no contra-ataque. O Flamengo também não tem uma defesa confiável, né? Então, cara, a odd ainda não tá do meu agrado, mas pô, uma oddzinha acima de 2, de repente buscar o 2,5, se não sair gol nos primeiros minutos, acho que tem valor buscar esse 2,5 no ao vivo. Vamos para minha entrada pré, pessoal. Eu não me posicionei a favor aqui no Match Odds, né, na minha entrada pré. Até procurei fazer um criar aposta, mas quando eu estava dando uma analisada em escanteios para casar junto com o Flamengo para vencer a taça, cara, até fiquei surpreendido e gostei desse handicap aqui, ó, o mais 4,5 handicap de escanteio do Del Valle, né? Então aqui o Flamengo pode ter 4 escanteios a mais do que o Del Valle, só não pode ter 5 ou mais. Ou se o Del Valle tiver mais escanteios que o Flamengo, ou se for empate nos escanteios, é sentada da Green. Aqui só der red se o Flamengo fizer mais de 5 escanteios. Cara, o Flamengo vai amassar, o Del Valle não vai sair do campo de defesa. Cara, pode até acontecer que eu trouxe 2 exemplos dos próprios times aqui, ó. 3-0 para o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana. Olha aqui em escanteios como é que foi esse jogo aqui, ó. Tivemos 5 escanteios para o Del Valle e 3 para o Flamengo, né? Aqui vamos pegar o outro jogo que foi 4-0 para o Flamengo na Libertadores. Como é que fomos de escanteios aqui, ó? O Del Valle com 6 escanteios e o Flamengo com 3. Então, cara, o Flamengo amassou o jogo todo, goleou, mas o Del Valle, quando deu as suas escapadas, era perigoso e, cara, é um time que aproveita bem seus escanteios. Eu olhei ali nos jogos oficiais também, é um time que faz bastante escanteios. O Flamengo costuma fazer escanteios também, mas cede bastante, muito pela defesa também não ser uma defesa assim tão confiável, tão encaixada. Então o Flamengo cede bastante escanteios também. Então, cara, para mim é muito valor esse handicap mais 4,5 de escanteios. E o meu palpite, meu placar nesse jogo vai ser 3-1 para o Flamengo. Perfeito, 3-1 para o Mengão, que é o brabo e não adianta. Então agora vamos para a nossa tripla do dia, pessoal. Nossa tripla do dia. Joguinho da Juventus e Torino. Vamos pegar um empate anula para Juventus. Cremonese e Roma. O empate anula para Roma. E como é que é esse aqui, Di? Wrexham. Que loucura. Até desculpa aí os torcedores aí se a gente estiver pronunciando errado, né? Mas. É um time novo aí que a gente está conhecendo, então a gente já não sabe falar dos que a gente conhece, imagina dos outros. O empate anula também. Modzinha de 1,99. A nossa tripla, cara, uma tripla bem boa e bem segura. Gostei dessa tripla, hein, gurizada? Fechou então, pessoal. Uma triplinha de 1,99 aí para fechar o mês, né? Oddzinha de muito valor para vocês. Fechou, pessoal? Então, agradecer mais uma vez quem vem nos acompanhando aí. Cara, se gostou da nossa análise, não gostou, concorda com alguma análise, discorda, deixa nos comentários aí. Isso aí agrega bastante a nós, até para o nosso vídeo ficar bem ranqueado também, né? Qualquer interação aí é sempre bem válida. E, cara, quem não é inscrito, te inscreve no canal, porque a gente todo dia aí traz o nosso vídeo de análise e palpite aí para quem gosta de fazer uma aposta, né? Fechou, pessoal? Vamos com a nossa dica top do dia. É o brabo aí, né? É o brabo, é o Wrexham ML05HT, cara, muito valor aí. A gente viu ali que nos jogos bateu, o 05HT bateu só em todos, né? Tipo, sair só um gol no primeiro tempo, os negros nem comemoram, tem que sair 2. Então, e o Wrexham para vencer aí,
time vai vir com tudo para vencer e assumir a liderança do campeonato, né? E se assumir a liderança, rapaz, esquece, vai vir sem freio, não perde mais a liderança e vai conquistar o título. Fechou, pessoal? Então, valeu, um abraço.